Então eu disse comigo mesmo: eu estou no inferno. E quando disse eu estou no inferno, eu disse: Senhor Jesus, eu quero ver. E quando eu disse eu quero ver, então aquelas trevas foi se abrindo, e eu pude enxergar milhares e milhares de pessoas gritando no meio de um mar de fogo. Louvado seja Deus! Cumprimento os amados ouvintes, internautas, com a paz do Senhor Jesus. Quero estar relatando no dia de hoje, neste vídeo, o meu arrebatamento em espírito ao céu e ao inferno, que Deus me concedeu pela sua graça e pela sua grande misericórdia. E Deus me ordenou que é para estar contando essas minhas experiências, que não é somente para me guardar para mim, porque Deus me deu para não somente para me edificar, mas também para despertar a igreja do Senhor. Amém? Sabemos nós que o arrebatamento em espírito, ele é bíblico. O apóstolo Paulo, em suas cartas, escreveu, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo dele si mesmo, e ele escreveu aqui bem claro que ele foi arrebatado ao paraíso, arrebatado ao terceiro céu. Então arrebatamento em espírito é bíblico. Quando é da vontade de Deus, ele arrebata o homem, a mulher em espírito, e ele mostra o que ele quer mostrar. Claro, com um propósito. Tudo que Deus mostra é com um propósito. Não é sem intenção, não é uma coisa vã, mas sim com um propósito. Porque tudo que Deus faz tem propósito. Então, quando Deus quer, ele arrebata o homem, ele mostra em visões, ele leva ao inferno ou ao céu. Aonde ele quer levar, ele leva. Amém, meus irmãos? Em uma quarta-feira, no ano de 2021, Deus usou a sua serva, chamada Irmã Sônia, da cidade de São Joaquim da Barra, da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Deus usou ela na minha congregação, na cidade de Ipuã, São Paulo. E Deus usou ela no dom da revelação. Todos que congregam na Igreja Pentecostal Deus é Amor sabem que Deus usa muito os seus vasos nesta congregação no dom da revelação. E o dom da revelação também é bíblico. Está escrito 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Então o dom da revelação, ele é bíblico. 1 Coríntios 14, 26. Então Deus usou a sua serva, Irmã Sônia, para revelar que no meio ali da congregação tinha uma pessoa que Deus ia arrebatar em espírito, e Deus ia mostrar para essa pessoa coisas extraordinárias, coisas maravilhosas.
E ali, como de costume desta congregação, Igreja Pentecostal Deus e Amor, muitas pessoas levantaram a mão e ela disse: não, o Espírito Santo de Deus não confirma a pessoa revelada. Então todos levantaram a mão e eu não levantei a mão, porque eu estava no princípio, no começo do deserto. Então no começo do deserto, o desânimo, a gente fica desanimado, a fé ela enfraquece, e eu estava desanimado, então não levantei a minha mão. Então ela disse: é uma pessoa do lado dos irmãos, porque sabemos, nós que congregamos na Igreja Pentecostal Deus Amor, que as irmãs, as mulheres sentam de um lado e os homens de outro, separado. Então ela disse: o Espírito Santo me disse que é do lado dos irmãos. E todos já tinham levantado a mão. E ela começou a me encarar. E eu levantei a mão porque ela começou a me encarar. E todos já tinham levantado a mão. O Espírito Santo não tinha confirmado. Então eu já sabia que era eu. E eu levantei a mão e ela disse: isso, é o irmão. Recebe essa vitória. Deus vai arrebatar o irmão em espírito e vai te mostrar coisas maravilhosas. Lembrando, eu era novo convertido. Em 2021 nunca tinha sido arrebatado em espírito, nunca tinha tido uma experiência com Deus espiritual, com o mundo espiritual. Então aquilo para mim era novo, era novidade. Olhando para a palavra de Deus, para a Bíblia, vemos que os homens de Deus, os profetas, discípulos, também tiveram visões espirituais, experiências profundas com Deus. Então isso é algo bíblico e é algo que vem do coração de Deus, porque Deus tem propósito nisso. Então nesse dia de hoje, neste vídeo, estarei relatando para os irmãos, para as irmãs, para os amados ouvintes, as minhas experiências com Deus, todas elas, até no dia de hoje. Fui arrebatado em espírito ao céu, fui arrebatado neste ano de 2026, em janeiro, ao inferno. Deus mostrou para mim o arrebatamento da igreja, como vai ser o arrebatamento da igreja, o que acontece com quem ficar no arrebatamento da igreja. Qual é o sentimento de quem sobe no arrebatamento, o sentimento de quem fica no arrebatamento, e o que acontece com quem fica no arrebatamento. Deus também mostrou para mim como é o processo da morte, o que acontece depois da morte, quando o cristão morre e quando o não salvo morre. Deus também mostrou isso para mim: anjos, demônios, carruagens de fogo. Deus também mostrou para mim a volta dele, quando a Bíblia diz que todo o olho o verá, e toda tribo, língua, lamentará. Está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem entre as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Então Deus também mostrou para mim essa volta dele, que todo olho verá, que ele vem com os santos, que é a igreja, depois dos 7 anos da tribulação aqui na terra. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Estou contando isso não para glorificar ou para exaltar o meu nome, que o homem seja humilhado e que Deus seja exaltado. Digo eu, como o servo do Senhor Abraão: sou pó e cinzas. Não sou melhor do que ninguém, não sou mais do que ninguém. É o mesmo Deus, é a mesma Bíblia, a mesma oração que eu faço, vocês fazem, é o mesmo jejum. E o que Deus mostrou para mim, Ele pode mostrar para quem Ele querer. É a vontade dEle e não a minha. Amém? Estou contando porque Deus mandou eu contar. E eu estou aqui para obedecê-lo, porque sou servo e Ele é meu Senhor.
e servo obedece o que o seu senhor manda. E isso tudo é para a edificação e para despertamento da igreja. Amém? Então, logo após que Deus usou a irmã Sônia para entregar esta revelação, passou-se alguns meses no ano de 2021 e o meu espírito ele saiu pela primeira vez do meu corpo. Me lembro como se fosse hoje, porque as coisas de Deus, as experiências que Deus entrega para o homem, para a mulher, o homem não consegue esquecer, porque é como a Bíblia diz, as coisas de Deus, elas permanecem. Então não tem como esquecer o que Deus lhe mostra, não tem como esquecer as experiências que Deus dá. Então lembro como se fosse hoje. Então meu espírito saiu do corpo pela primeira vez. E meu espírito saiu do corpo pela primeira vez, eu vi o meu corpo deitado, mas ao mesmo tempo eu estava em pé. E ali no momento eu não entendi, porque, como eu disse, eu era novo convertido, ainda não tinha tido nenhuma experiência com Deus e nenhuma experiência com o mundo espiritual. Então tudo aquilo para mim era novo, era novidade. Então eu me via em pé, flutuando em cima do meu corpo. Eu me perguntei, como assim? Eu estou me vendo deitado, mas ao mesmo tempo eu estou em pé. Ali eu não entendia que o meu espírito tinha saído do corpo. Mas aí Deus, ele foi me ensinando, foi me mostrando que ali era meu espírito fora do corpo. Então ali era Deus me treinando para me arrebatar e me mostrar coisas maravilhosas, como Ele havia prometido, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Deus cumpre se o homem estiver na posição, que a parte de Deus já está pronta. Quem tem que estar preparado e na posição é o homem. A Bíblia diz, Números 23:19, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Prometeria, Deus não cumpriria? Falaria Deus e não confirmaria? Então Deus cumpre o que promete. E assim foi na minha vida, Ele cumpriu. Ele disse que ia mostrar e mostrou. Então, a primeira vez, o meu espírito saiu do corpo, eu me vi deitado, o meu espírito flutuando em cima do meu corpo. E quando eu olhei para o lado, mas só que eu não virei a cabeça, eu olhei de canto, eu vi um ser de fogo do meu lado. Mas ali eu fiquei com medo, porque era a minha primeira vez. Então quando eu vi aquele ser de fogo, eu fiquei com medo. E como eu fiquei com medo, eu pedi para voltar pro corpo. E na hora voltou, muito rápido, voltou pro corpo, porque eu fiquei com medo. Ali era Deus me treinando para me arrebatar diretamente naquilo que Ele queria mostrar. Então foi assim algumas vezes, Deus me treinando, tirando meu espírito fora do corpo, para depois me arrebatar diretamente. E depois que eu já estava capacitado, já estava acostumado, que meu espírito já havia saído muitas vezes fora do corpo, então já me havia acostumado com aquilo. Deus, enfim, me arrebatou. E Deus me levou ao céu. A primeira coisa que Deus mostrou para mim, a minha primeira experiência espiritual com Deus, foi o céu. Deus mostrou para mim a nova Jerusalém celestial, que está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. É esta cidade que Deus mostrou para mim. E em nenhum momento eu pisei na cidade. Eu estava flutuando e vendo a cidade.
E do meu lado tinha um anjo com as vestes brancas resplandecentes. Pude contemplar claramente, estava do meu lado. E em nenhum momento eu pisei na cidade. Eu estava do lado de um anjo com as vestes brancas resplandecentes. Então eu estava flutuando, porque esse anjo estava do meu lado esquerdo, ele estava me segurando. E eu pude ver claramente as vestes desse anjo, vestes brancas, branca como a neve, branca como a lã, muito branca e resplandecente como o sol. As vestes dele, o corpo dele, saía luz. Era tanta luz, mas tanta luz, não só do anjo que estava do meu lado esquerdo me segurando, das vestes resplandecentes brancas que ele estava usando, mas também de todo lugar. E o que eu contemplava a minha casa na nova Jerusalém Celestial. Deus mostrou a minha casa sendo construída na nova Jerusalém Celestial. Não estava pronta, porque era novo convertido, estava começando, mas ela estava sendo construída, sendo levantada. E o que eu pude contemplar, lembrando um detalhe muito importante: quando eu contemplava tudo que eu vou contar agora, eu não contemplava, eu não olhava, eu não enxergava como a gente enxerga aqui na Terra. Eu conseguia olhar como se eu estivesse olhando para o sol. Sabe quando a gente olha para o sol e a gente tem que forçar as vistas? A gente fecha um pouco os olhos e força as vistas, porque a luz é muito forte. Assim eu contemplava o céu. Era tanta luz, mas é tanta glória, mas tanto poder, mas tanta glória, que você não consegue abrir totalmente os olhos. Então você fecha um pouco os olhos e força as vistas, porque é muita luz. Aonde você olha é glória. É glória, poder de Deus. Aonde você olha é luz. Tudo é luz no céu. E o que eu contemplava era a minha casa sendo construída, totalmente de ouro. Era um ouro tão puro, mas tão puro. As ruas, a rua que eu vi, um ouro tão puro, um ouro resplandecente. É um ouro que brilha. É um ouro como se fosse o sol. É um ouro tão puro, mas tão puro, que dá para ver o seu reflexo nele. E a minha casa estava sendo levantada por anjos com vestes resplandecentes brancas, mas não era igual o anjo que estava do meu lado esquerdo, porque o anjo que estava do meu lado esquerdo, ele tinha asas, mas os anjos que estavam construindo a minha casa, as vestes eram iguais. A veste do anjo que estava do meu lado e as vestes dos anjos que estavam construindo a minha casa era igual. Eram vestes brancas e resplandecentes. Mas aqueles anjos que estavam construindo, levantando a minha casa na Nova Jerusalém, não tinham asas. Eles não tinham asas, mas eram totalmente com um corpo de glória, um corpo resplandecente, mas também eram totalmente de luz. As vestes resplandecentes brancas e o corpo de glória, um corpo de luz. E eu contemplei claramente, eu falo isso diante do Espírito Santo de Deus, que não pode mentir. Ananias e Safira mentiu diante do Espírito Santo. E o que aconteceu com eles? Morreram, porque mentiram diante do Espírito Santo de Deus. Morreram na mesma hora, porque há perdão se pecar contra o pai,
há perdão se pecar contra o Filho, mas não há perdão se pecar contra o Espírito Santo de Deus. Então eu falo diante do Espírito Santo de Deus, para os irmãos verem que eu estou falando a verdade, que esse testemunho é fiel e essas palavras são verdadeiras. Então eu contemplei varões de branco, com as vestes resplandecentes brancas, anjos, levantando a minha casa, construindo a minha casa. É como a Bíblia diz em Apocalipse 21:18: a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro puro. É muito lindo, povo de Deus. É muito lindo, amados ouvintes. É por isso que vale a pena renunciar tudo aqui na terra. Vale a pena largar tudo aqui na terra. Vale a pena ser chamado de quadrado, de religioso, de santarrão, de retrógrado, de antigo, de velho. Vale a pena, porque o céu é maravilhoso. Não há nada na terra que se compara ao céu. É lindo, é maravilhoso, eu pude contemplar com os meus olhos. E nunca vou esquecer. É lindo, igreja. É maravilhoso, não tem palavras para descrever o que eu contemplei, o que eu vi. O céu é real, o céu é palpável. Contemplei a rua de ouro puro, igreja. Tudo dá para ver o seu reflexo. Tudo ali dá para ver o seu reflexo, porque é puro. É um ouro que parece um espelho. É maravilhoso, é lindo. É glória para todo lado que você olha. É luz para todo lado que você olha. Não perca o céu por nada. Eu sou testemunha do que eu vi, igreja. Eu sou testemunha do que eu vi. E eu digo aos irmãos como testemunha viva: não perca o céu por nada nessa terra. É como a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então é lindo, igreja. É maravilhoso, é perfeito, é glória para todo lado. Não perca o céu por nada. Renuncie tudo que é para renunciar nessa terra. A Bíblia diz em Apocalipse 21:27: nela quem? Na cidade santa, na nova Jerusalém, não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira. Então vale a pena renunciar tudo, igreja. Vale a pena renunciar tudo, amados ouvintes. Então mentira, abominação não vai entrar na cidade santa. Todos que praticam a mentira ficarão de fora. Você, minha irmã, que usa maquiagem, você está praticando a mentira. Esse rosto não é seu. Você está maquinando o seu rosto. Essa maquiagem está fazendo você virar outra pessoa, uma pessoa que você não é, um rosto que você não tem. Se contente com aquilo que Deus te deu, como Deus te fez. Não viva na mentira. Abominação. Também todos que praticam abominação. O que é abominação? Tem 2 exemplos. A Bíblia diz em Provérbios 6:16. Está escrito assim: essas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Abominação. Sabe qual é a 7ª? Os que semeiam contenda entre os irmãos. Então você, irmão, que é fofoqueiro, que inventa mentira, que levanta contra o irmão, contra a irmã, para você se dar bem, para você sair como certo da história. Você, linguarudo, você, minha irmã, que é fofoqueira, que é linguaruda,
que faz contenda entre o irmão, entre a irmã, que é leve e traz, que faz disse-me-disse entre os irmãos. Isso Deus abomina. Provérbios 6,16. Você não vai entrar pela cidade santa, porque a Bíblia está dizendo em Apocalipse que a abominação não vai entrar na cidade santa. E quem faz contenda entre os irmãos, isso é abominação. Outro exemplo de abominação, a Bíblia diz em Levítico, capítulo 18, versículo 22: o homem não se deitarás como se fosse mulher. A abominação é. Então você que está na prática do homossexualismo, se arrependa, larga esse pecado, porque isso é abominação e você não vai entrar no céu se você não largar essa prática pecaminosa diante de Deus. Larga, se arrependa, confessa, porque aquele que confessa alcança misericórdia. Deus não quer deixar ninguém fora do céu. Deus não quer deixar ninguém fora da nova Jerusalém celestial. Mas a escolha é sua, de ser chamado filho de Deus ou filho de Satanás. Larga esse pecado, confessa, deixa que você vai alcançar misericórdia. Deus te perdoa, mas larga. Agora estarei contando sobre o inferno. Em janeiro desse ano, 2026, Deus ele me arrebatou em espírito ao inferno. Primeiro Deus mostrou para mim o portão do inferno. E depois Deus mostrou para mim dentro do inferno, como é dentro do inferno. Quando a Bíblia usa esse termo, dormir, aos que dormem, os que estão dormindo, está se referindo, está usando uma língua, está usando uma figura de linguagem para se referir à morte do corpo e não necessariamente ao estado da alma. Então esse termo dormir está dizendo sobre a morte do corpo. Exemplo, quando o apóstolo Paulo diz dos que dormem, ele está se referindo aos cristãos que morreram. Em João, capítulo 11, Jesus também diz sobre Lázaro, que Lázaro estava dormindo. E logo após ele explicou claramente, Lázaro morreu. Então quando a Bíblia usa o termo dormir, está dizendo sobre a morte do corpo e não sobre a alma. Então quando a pessoa morre, a alma sai do corpo. Eu tenho a pregação aí no canal, a primeira pregação do canal, para onde vai a tua alma. Se você ainda não ouviu esta pregação, ouça, para você entender o destino da alma. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que o corpo, ele vira pó. O espírito volta para Deus que o deu. Mas a alma, ela tem um destino. E o destino ou é o paraíso ou é o inferno. Então não existe essa linha, morreu ou está dormindo. Não existe isso. E a própria Bíblia nos prova isso. Exemplo, em Lucas 23:43. Jesus disse ao ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Filipenses capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo disse que queria partir, que desejava partir para estar com Cristo. Ou seja, ele estava indicando a consciência após morte. Então, após a morte, a alma, ela fica consciente para toda a eternidade. Não tem essa de dormir. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. As almas debaixo do trono de Deus, que estão gritando para Deus vingar a morte deles. Eles aparecem conscientes, falando com Deus, vinga a nossa morte. Não estão dormindo.
Então a Bíblia prova a consciência após morte. A alma, ela vai consciente. Então na eternidade você fica consciente. E já entrando aqui, antes de contar o que eu vi no inferno, contar sobre o arrebatamento em espírito que Deus me mostrou, como é o processo da morte. Então Deus me arrebatou em espírito e me mostrou. Eu vi novamente meu corpo deitado no chão e meu espírito em pé. Então nesse arrebatamento, eu vi o meu corpo deitado no chão e a minha alma saía do corpo. E a minha alma ficava em pé, de frente para o meu corpo. E ali demorou uns 10 segundos, abriu-se um buraco negro no chão, como se fosse um redemoinho se abrindo mais e mais, um redemoinho negro, escuro, de trevas, no chão. E ali eu senti algo que vinha me buscar, daquele buraco. Parece que estava subindo e subindo e subindo e vinha me buscar. E quanto mais perto chegava, mais medo eu sentia. E ali Deus me fez entender que eram os demônios que vinham buscar a minha alma. Ali Deus estava me mostrando o que acontece depois da morte, com o salvo e o que não é salvo. Então o não salvo é isso que acontece. Você morre, a sua alma sai do corpo, então um buraco, um redemoinho negro começa a se abrir no chão, na sua frente, como se fosse um bueiro na sua frente. E ali os demônios começam a subir do inferno para te buscar. E é naquele buraco que eles te puxam e te levam pro inferno. E dali você nunca mais vai sair. Então é isso que acontece depois da morte com o não salvo. E com o salvo, nesse mesmo arrebatamento em espírito, abriu-se uma porta na minha frente. Detalhe, o não salvo abre no chão, o redemoinho negro de trevas. Mas o salvo abriu uma porta na minha frente e um anjo do Senhor, um anjo de luz, com vestes resplandecentes, me estendeu a mão. E quando aquela porta se abriu na minha frente, em pé, na minha frente, eu pude ver do outro lado daquela porta. Grama verdinha, verdinha, verdinha. Aquela coisa mais linda. Aquela imagem linda. E o anjo saiu dessa porta. Uma porta com luzes brancas. E ele me estendeu a mão. É isso que acontece com o salvo. Os anjos de Deus vêm buscar ele. E a Bíblia também nos prova isso em Lucas 16, 19, na parábola do rico e do mendigo chamado Lázaro. A Bíblia diz que o Lázaro morreu e quem veio buscar ele foram os anjos do Senhor. Então eu estou dentro da Bíblia, estou provando para os irmãos dentro da Bíblia. Todos os arrebatamentos em espírito que Deus me deu têm base bíblica. Então você que está na santidade com o Senhor, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Está escrito. E quando você morre na santidade com o Senhor. Quem vem buscar você é os anjos do Senhor Jesus. Mas quando você morre no pecado, na mentira, na idolatria, no adultério, na fornicação, que é a relação sexual antes do casamento, na vaidade, na luxúria, na abominação, no homossexualismo, no lesbianismo, quando você morre no pecado, nesses pecados, você vai para o inferno. E quem vem te buscar é os demônios. É isso que acontece com o salvo e com o não salvo após a morte. Esse é o processo após morte. A sua alma sai do corpo e você aguarda uns 10 segundos para quem vem buscar a sua alma. Então ali, como eu estava contando, nesse ano de 2026, em janeiro, Deus mostrou para mim um inferno. Me arrebatou em espírito
e me levou ao inferno. E a primeira coisa que Deus mostrou para mim foi o portão do inferno. O portão do inferno é largo, é espaçoso, é enorme. Passa ali caminhão, passa ali 100 pessoas de uma vez. É enorme, é largo, é treva. O portão do inferno é de trevas, é tenebroso, é horrível, é horripilante. Sai chamas de dentro do portão do inferno. Sai correntes do portão do inferno, de dentro para fora. Ali Deus me fez entender que aquelas correntes são as correntes do pecado. É por isso que a Bíblia diz que aquele que peca é prisioneiro do pecado. É prisioneiro. Quando você continua na prática, quando você vive na prática do pecado, no mundo espiritual, você está acorrentado pelas correntes do inferno. Você está acorrentado pelas correntes do pecado. E se você morre no pecado, não tem escapatória, porque você já está acorrentado. Então ali eu contemplava esse portão enorme, preto, saía chamas de dentro dele, como se fosse uma boca. Saía chamas de dentro dele, chamas enormes, correntes grossas, que são as correntes do pecado. E Deus me levou dentro do inferno. E dentro do inferno, eu não estava enxergando nada a princípio. Eu somente via escuridão, trevas e mais trevas. É como a Bíblia diz, são trevas densas. É tanta treva, mas tanta treva que parece que é palpável. De tanta treva que é. Não dá para enxergar nada, absolutamente nada. Ali eu somente via preto, 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 preto. Em todo lugar, os 360 graus, preto. Mas então, eu comecei a ouvir gritos. Eu comecei a ouvir gritos horripilantes. Como se fosse um estádio de futebol. Milhares de pessoas gritando. Mas não era grito de alegria. Não era grito comemorando. Eram gritos horripilantes. Gritos que arrepiam a sua alma. Gritos de dor. E eu começava a chegar perto e mais perto daqueles gritos. Como eu disse, não estava vendo nada. Mas eu comecei a ouvir gritos. Milhares e milhares e milhares de gritos. Gritos de jovens, adolescentes, de mulheres, de homens. Gritos de tonalidades diferentes. Milhares de gritos, um pior do que o outro. E então quando eu comecei a ouvir aqueles gritos pertinho, porque parece que eu estava se aproximando daqueles gritos, então eu disse comigo mesmo, eu estou no inferno. E quando disse eu estou no inferno, eu disse, Senhor Jesus, eu quero ver. E quando eu disse eu quero ver, então aquelas trevas foi se abrindo, e eu pude enxergar milhares e milhares, milhares e milhares e milhares de pessoas gritando no meio de um mar de fogo. Era como se fosse um mar, porque não tinha fim, mas era todo de fogo, não tinha fim. Era milhares e milhares e milhares de pessoas. Eu nunca vi tanta pessoa como eu vi nesse arrebatamento em espírito. O inferno está lotado de pessoas. Tem milhares e milhares e milhares e milhares, incontáveis, como as estrelas, como a areia do mar, como a areia da praia. Não se pode contar no inferno, queimando, gritando, clamando a Deus, pedindo, me tira daqui, me dá mais uma chance. Mas não tem como mais, porque a Bíblia diz em Hebreus 9:27,
que o homem está ordenado morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se juízo. Eu vi milhares de pessoas, eu digo isso diante do Espírito Santo de Deus, para os irmãos verem que é verdade, porque contra o Espírito Santo, se mentir, se pecar, não tem perdão. Nem nesse século, nem no vindouro. Blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Então eu falo diante do Espírito Santo de Deus, sem medo. Deus me levou no inferno e me mostrou. Não é brincadeira. O inferno não é brincadeira. O inferno é real. O inferno não é coisa da cabeça das pessoas. O inferno não é uma historinha. O inferno é real. Jesus pregou sobre o inferno. Jesus falou sobre o inferno. Eu vi milhares de pessoas, eu vou repetir. Eu vi milhares de pessoas gritando no mar de fogo. Gritando, gritos horríveis, queimando. Gritos de dor. Gritos que você não pode nem imaginar, que arrepia sua alma. E quando eu vi aquilo lá, quando eu contemplei aquele mar de pessoas queimando naquele fogo, gritando, eu falei, Senhor, me tira daqui. Eu fiquei com medo. Foi a primeira vez que eu senti medo na minha vida. Eu fiquei com medo. E quando Deus me trouxe de volta para o corpo, eu voltei chorando. Eu voltei desesperado. Eu chorei como uma criança. Eu fiquei o dia todo chorando. De medo, de desespero. Daquilo que eu vi. Daquilo que Deus me mostrou. Não é brincadeira. O inferno não é brincadeira. O inferno é real. Eu estou aqui para te avisar. Eu fui no inferno. Deus me levou no inferno. Eu não estou aqui por like, por visualização. Eu estou aqui para te avisar, para te alertar que você corre perigo se você continuar na prática do pecado. Você que está na mentira, na idolatria, você que idolatra deuses católicos que são demônios. Porque Deus é somente um, o Criador do céu e da terra. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O resto é demônio. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Somente o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é digno e deve ser adorado. Demônio não deve ser adorado. Essas estátuas de gesso aí na sua igreja, na igreja católica, são demônios. Renuncia. Se arrependa. Você que está na vaidade, na pornografia, na masturbação, se arrependa. Porque se você morrer nessa prática pecaminosa, é para lá que você vai. E as pessoas que estão lá estão gritando, estão clamando, pedindo perdão, pedindo mais uma chance para Deus, para voltar aqui na terra, se arrepender, para avisar a família, para não ir para lá. Mas agora é tarde, porque enquanto há vida, há esperança. Mas depois da morte, acabou a oportunidade. Mas você ainda tem a oportunidade de se arrepender, de largar essa prática, de largar essa vida pecaminosa e entrar no caminho estreito, entrar no caminho apertado, no caminho da santidade, no caminho do povo santo, da renúncia, de negar a si mesmo para entrar no céu. Porque Deus não fez o inferno para você ir para lá. A Bíblia diz em Mateus 25:41 que quando Jesus no último dia separar o bode das ovelhas, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo eterno não foi preparado para o homem.
O fogo eterno não foi preparado para mim e para você. O fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não é Deus que lança o homem no inferno. É o pecado que lança o homem no inferno. As pessoas que estão no inferno não foi Deus que colocou lá. Foi o pecado que colocou elas lá. Mas se você se arrepender dos seus pecados, se você deixar a sua vida pecaminosa e entrar na santidade, na renúncia, em negar a si mesmo, se arrepender, reconhecer as suas falhas, reconhecer a sua pequenez, reconhecer que você não é nada e confessar Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua alma, da sua vida, você pode ser chamado filho de Deus e herdar junto conosco a salvação e entrar pelas portas da frente na nova Jerusalém celestial, a cidade santa que desce adornada do céu. A hora é agora. A sua chance é agora. Deixa agora, não deixe para amanhã. O maior engano dessa geração é a palavra depois. Depois eu aceito a Jesus, depois eu volto, depois eu renuncio, depois eu reconcilio, depois eu faço. Mas e se o depois não chegar? Mas e se o depois não chegar? E se o diabo pedir a sua alma hoje? Como que fica? Para onde vai a sua alma? O que dará em troco da sua alma? O que tens preparado? Essa é a pergunta. A hora é agora. O céu é real. Estou aqui como testemunha viva diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que se for mentira minha, que Deus me mate. Que Deus me fulmine. Que eu caia dura como Ananias e Safira, se eu estiver mentindo aqui, se eu estiver inventando. Se eu estiver mentindo como Ananias e Safira mentiu. Eu quero cair duro aqui agora. Eu quero morrer, eu quero que Deus me mate. Se eu estiver mentindo. Deus me arrebatou ao céu e ao inferno. O céu é real e é maravilhoso. É lindo. O inferno também é real e é horrível. Não queira ir para lá. Não queira ir para lá. É por isso que Jesus disse: se o teu olho te fizer pecar, arranque-o e atire-o para longe de ti. Porque é melhor entrar no céu com um só olho do que com os dois ir para o inferno. Olha para você ver o nível de tão terrível que é o inferno. Jesus dizendo: é melhor você arrancar o seu olho que te fez pecar, que você cair no inferno. Você está entendendo o nível de sofrimento que é o inferno? Sabe por que é esse nível de sofrimento no inferno? Porque o inferno não foi preparado para você. O inferno foi preparado para o diabo. É por isso que é esse nível de sofrimento. Não queira ir para lá. Se arrependa. Entra no caminho da santidade. Aceite a Jesus como seu Salvador. Peça ajuda para Jesus, que Ele te ajuda se você não tiver força. Renuncie a esse mundo, vale a pena. Não seja enganado pelo diabo, porque ele quer te levar para lá. E se você viver uma vida de pecado e morrer no pecado, sem se arrepender aqui na terra, você vai para o inferno. Mas lembre-se, o inferno não foi feito para você. O que foi feito para você é Jesus. O que foi feito para você foi o céu. Foi a glória de Deus. Mas para entrar no céu, para ganhar o céu, tem que perder aqui na terra. Amém? Eu tive outras experiências, como eu disse, eu ia contar todas as experiências nesse vídeo. Mas para não ficar muito grande e cansativo,
Para os ouvintes que estão ouvindo, eu vou contar em outro vídeo as outras experiências, que é o arrebatamento da igreja, que Deus mostrou para mim o arrebatamento da igreja, o que acontece com quem sobe, o que acontece com quem fica no arrebatamento da igreja, qual é o sentimento. E eu quero contar também os anjos que eu vi, os demônios, como são os anjos, como são os demônios que eu vi, que Deus me mostrou. E a volta de Cristo, que todo olho verá. Então estarei contando essas outras experiências em outro vídeo, para que não fique longo e não fique cansativo. Amém? Deus abençoe a todos os amados ouvintes, internautas. Fiquem com a paz do Senhor Jesus. Shalom. E para você que nunca teve uma experiência com Deus, uma experiência espiritual, talvez você duvida, talvez você é de outra religião, talvez você não acredita, peça. Esse é o conselho que eu te dou. Não tenha um pré-conceito. Peça para Deus te mostrar. Fala, Senhor, se for verdade, mesmo que ele falou diante do Espírito Santo de Deus, que não tem perdão se mentir, se pecar, mas eu quero ter a minha própria experiência. Se for verdade o que ele falou, mostra para mim também. A Bíblia diz que tudo que o homem pedir, o homem receberá. Tudo que pedir oração, receberá. Peça e espere, que Deus também vai te mostrar. Amém? O céu é real, o inferno é real. E eu deixo a última frase para os irmãos. Ainda que você não acredite no inferno, o inferno acredita em você. Deus abençoe.